que com frequência busca simplificar as verdades mais profundas, somos convidados a contemplar o evento mais sísmico da história humana, a crucificação de Jesus Cristo. Para muitos, é um comovente exemplo de amor abnegado, uma inspiração moral para a humanidade. Mas seria este sacrifício apenas isso? Ou há uma camada de significado ainda mais profunda, mais fundamental, uma verdade que ressoa nos corredores da justiça divina e se manifesta como um ato de intrínseco caráter jurídico? Para que a grandiosidade do Calvário seja verdadeiramente apreendida, precisamos primeiro fitar a inabalável majestade do trono celestial. Nosso Deus não é meramente um ser de amor incondicional, mas intrinsecamente um ser de perfeita santidade e imaculada justiça. Sua própria natureza é a quintessência da retidão, e essa retidão impõe um padrão que não pode ser corrompido ou negociado. A Escritura Sagrada proclama com inconfundível clareza: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a perversidade. Abacuque 1, 13. E esta santidade irretocável está umbilicalmente ligada à sua justiça, que exige que o Senhor não terá por inocente o culpado. Êxodo 34, 7. Há, portanto, uma ira santa e justa de Deus, constantemente revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1, 18. Esta não é uma ira passional e volátil, mas uma resposta perfeita e justa à transgressão contra a sua glória. É neste contexto de divina santidade que a realidade do pecado emerge em sua plena e devastadora gravidade. O pecado não é apenas uma falha moral ocasional, um equívoco menor. É uma rebelião deliberada, uma transgressão flagrante contra a lei santa de um Deus santo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Cada ato de desobediência constitui uma dívida impagável, uma violação de proporções cósmicas que exige uma penalidade inexorável. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E esta morte transcende a esfera física, representando uma separação espiritual e eterna do doador da vida. Diante de um Deus assim, a humanidade se encontra em um dilema intransponível, aprisionada sob o veredito irrevogável de uma sentença justa, sem qualquer possibilidade de autorredenção. A lei, outorgada no Sinai, não foi concebida para nos justificar ou para nos oferecer um caminho de salvação através de obras. Pelo contrário, seu propósito primordial era revelar a profundidade abissal de nossa transgressão e a perfeita e imutável santidade de Deus. Ela funcionou como um espelho implacável, expondo nossa incapacidade total de cumprir seus preceitos e nos condenando. Pois todos quantos dependem das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para praticá-las. Gálatas 3:10. Esta é a maldição da lei. Não há evasão. Não há mérito humano que possa anular o veredito divino. A humanidade estava e está sob uma condenação jurídica inegável, sem meios de se redimir ou de satisfazer as exigências de uma justiça divina que é impecável. Eis então que, no palco da história e da própria eternidade, entra a figura central, o eixo em torno do qual toda a redenção gira: Jesus Cristo. Ele não era meramente um profeta iluminado, nem apenas um mestre moral de notável sabedoria. Ele era o Verbo encarnado, plenamente Deus e plenamente homem, aquele que, em toda a sua existência, não conheceu pecado. Sua vida perfeita foi um cumprimento impecável de toda a lei de Deus. Contudo, sua missão transcendia a mera demonstração de uma vida virtuosa. Sua missão era, antes de tudo, um ato jurídico. Ele veio para ser o nosso substituto penal. A essência teológica do sacrifício de Cristo reside na doutrina da propiciação, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3:25. A palavra propiciação aqui é de importância capital.
Ela significa a satisfação completa ou o apaziguamento da ira santa de Deus. Na cruz, Cristo não foi apenas morto. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, ao suportar sobre si a penalidade que era nossa. Ele assumiu a nossa culpa e carregou a maldição que pesava sobre nós, tornando-se ele mesmo um sacrifício por nós. O profeta Isaías, séculos antes, havia predito com espantosa precisão. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Este não foi um ato meramente simbólico ou uma demonstração teatral, mas uma transação legal de proporções cósmicas e eternas. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Cristo entrou em juízo com Deus em nosso nome, suportando o horrível peso da ira divina, para que nós pudéssemos ser declarados justos. Ele não foi apenas um mártir inspirador. Ele foi o fiador, o garante que voluntariamente pagou a dívida colossal que a humanidade devia à perfeita e imutável justiça de Deus. Ele se fez maldição por nós, Gálatas 3:13, para nos redimir da maldição da lei, cumprindo toda a sua exigência em nosso favor. O resultado inefável deste ato jurídico incomparável é a satisfação plena e completa da justiça de Deus. A exigência da lei foi integralmente cumprida. O débito foi de uma vez por todas pago. A quitação da dívida divina foi pronunciado no Calvário. E por uma maravilhosa e misericordiosa imputação, a perfeita justiça de Cristo é creditada à conta daqueles que pela fé se unem a Ele. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Não somos justificados por nossas próprias obras, por nossa obediência ou por nossos méritos que são, e sempre serão, lamentavelmente insuficientes. Somos justificados pela justiça de Cristo, que nos é imputada como se fosse nossa. Essa é a gloriosa doutrina da justificação pela fé, uma declaração legal e divina de que somos justos aos olhos de Deus, não por virtude própria, mas pela virtude perfeita de Cristo. Agostinho de Hipona, em sua incansável defesa da graça divina contra o pelagianismo, ressaltou a absoluta necessidade da graça para a salvação, uma graça que nos é concedida não por nossos méritos, mas exclusivamente pela obra propiciatória de Cristo, que aplacou a justa ira de Deus contra o pecado. As implicações deste sacrifício jurídico são, portanto, não apenas transformadoras, mas eternas. Fomos resgatados, redimidos, comprados de volta do mercado da escravidão, do pecado e da maldição da lei. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mácula. 1 Pedro 1:18 e 19. Não somos mais inimigos de Deus, mas filhos adotados, herdeiros da promessa e co-herdeiros com Cristo. Este ato jurídico de Cristo na cruz não é meramente um evento para ser admirado à distância, mas a própria base de nossa esperança e segurança eternas. É a pedra angular de nossa fé, garantindo que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita e que a nossa redenção é completa, eficaz e irrevogável. É a segurança inabalável de que, diante do tribunal divino, não temos que temer a condenação, pois Cristo já a sofreu em nosso lugar. A santidade de Deus não é violada. Ela é gloriosamente vindicada e satisfeita no sacrifício vicário de seu próprio Filho. Isso nos permite viver em paz com Deus, não por nossa pretensa bondade ou méritos, mas pela obra consumada e perfeita de Cristo.